Bom, qual que seria a dificuldade máxima, a grande dificuldade em relação a este assunto, corpo sem órgãos? Será que a dificuldade é criar, praticar corpo sem órgãos? Ou a dificuldade é entender, teoricamente ou intelectualmente, filosoficamente? Bom, antes de entrar nesse assunto, eu queria fazer um parênteses para dizer que eu estou colocando este vídeo aqui porque eu fui impedido de enviar novos vídeos para minha conta no YouTube. Eu coloquei tantos trechos do documentário Abecedário de Deleuze que uma companhia, uma pequena produtora na França que detém os direitos do documentário desde 2010 tem reivindicado esses vídeos no mundo todo, inclusive os meus, e mandou tantas notificações por YouTube que minha conta tá para ser excluída. Inclusive, acho que todos os vídeos fantásticos, vídeos majoritariamente meus, mas tem muitos vídeos da Elis Regina, de cantoras da MPB, e aquela entrevista do Guimarães Rosa, e vários outros vídeos sobre filosofia, poesia, arte, política. Eu tenho enviado diariamente e-mails para essa produtora retirar estas notificações, porque eu já excluí todos os vídeos do Deleuze. Pretendo falar sobre eles eu mesmo, em vez de colocar os trechos, porque são protegidos por direitos. Eles estão tentando, mas dizem que não conseguem, então se eu perder a conta vai ser uma lástima, porque eu tinha chegado a um número de inscritos fantástico, pessoas inteligentes no Brasil inteiro, no resto do mundo, que dialogando comigo, pessoas inteligentíssimas e que gostam dos meus vídeos. Então eu tinha alcançado um poder de disseminação muito boa também. Muito bom. Então, se eu perder este canal, eu vou tentar ao máximo não perder, mas se eu perder, eu vou ter que criar outro. Bom, este é o parênteses. Agora vamos entrar no assunto. Corpo sem órgãos. Recuperando o canal ou fazendo outro, eu vou colocar este vídeo lá e eu estou fazendo todo um backup para prevenir. Qual que é a dificuldade deste assunto, corpo sem órgãos? A dificuldade que eu vejo é, primeiro, passar pelos textos. Não são textos fáceis, realmente. Que textos são estes? Primeiro, Para acabar com o julgamento de Deus, do Arthur. Por que é um texto difícil? É um texto poético, é uma peça radiofônica dramática dos anos 40, aparentemente num fluxo de consciência. Talvez a dificuldade esteja nisso também. Mas o fato é que se trata da escrita de um louco, de um esquizofrênico. E toda a produção da loucura e da esquizofrenia, para nós que não somos esquizofrênicos, ela tende a ser obscura, ela tende a ser cheia de códigos, muitas vezes indecifráveis. Né? Soma-se a isso o fato de que se trata de um louco, de um esquizofrênico genial. Nem sempre esses dois adjetivos andam juntos, é importante dizer isso. Arthur era, independentemente de ser louco, esquizofrênico, de ter uma trajetória de clínicas, etc., ele era genial. E a genialidade dele ficava maravilhada com o seu processo de loucura e de esquizofrenia. E então, além de ser uma escrita de esquizofrênico, e também dramatúrgica, em fluxo, é também uma escrita de um gênio, de um homem de gênio. E os gênios, todo grande artista genial, tem uma simplicidade, uma exatidão que nos leva a uma profundidade abismal. Então são essas duas coisas. São signos difíceis que estão ali neste texto, para acabar com o julgamento de Deus. E o signo principal para o nosso estudo também é difícil, aparentemente difícil, é o corpo sem órgãos, que aparece ali pela primeira vez, que ele demonstra, que ele grita o corpo sem órgãos. Prendam-me se quiserem, atem-me, me deem choque até.
Praticamente isso que ele diz. Prendam-me numa camisa de força, porque não há nada mais inútil do que um órgão. Somente quando o homem criar um corpo sem órgãos, né? Tá, então tem essas duas dificuldades do texto. Depois, o Lacan também fala sobre o corpo sem órgãos, mas não nos interessa muito. O Lacan, inclusive, pelo que eu li num estudo acadêmico pela internet, de uma mulher, que eu esqueci o nome, Lacan tratou clinicamente do Artaud. E tratou do corpo sem órgãos, mas de uma forma que não nos interessa, pelo menos por enquanto. Depois, Corpo Sem Órgãos aparece, é retomado no livro Lógica do Sentido, do Deleuze. Um livro de 67, 68, 69, por aí. Um livro já ali no maio de 68 e na série Do Esquizofrênico e da Menina. Este texto ele é mais de melhor assimilação, mais fácil porque é uma escrita mais técnica, esbarrando na análise, na interpretação e na psicanálise, porque traz um pouco de Freud, fala do processo esquizofrênico e contrasta a percepção de mundo esquizofrênica do Artaud, por exemplo, mas da esquizofrenia, com a percepção de mundo da menina, que é a Alice do Lewis Carroll, e faz uma análise rápida do porquê que o nonsense, o não sentido, a falta de lógica e o fluxo e a criação de palavras na escrita do Lewis Carroll tem tanto a ver com a escrita do Artaud e ao mesmo tempo não tem. Por que o Artaud se incomoda com isso? Porque o Artaud tem um processo de esquizofrenia escatológica, de percepção em relação a ser atingido, porque tudo é corpo, palavras são corpos também, e é por isso que tem a criação do corpo sem órgãos. Então um texto mais técnico. Mas depois, logo depois, ele escreve com o Félix Guattari, psicanalista, vem da psicanálise, também filósofo, o livro O Antiédipo, de 72, que é lançado em 72. Este livro, assim como fala muito sobre o corpo sem órgãos, de uma forma um pouco diferente do Lógica do Sentido, mas trazendo muita coisa, amplia um pouco, e também diferente do que eles vão tratar 10 anos depois no livro Mil Platôs, no Platô, Como Criar para Si um Corpo Sem Órgãos. Quer dizer, o Antiédipo e o Mil Platôs são escritas estilísticas demais, filosoficamente estilísticas. É um estilo muito diferente do estilo do Nietzsche, por exemplo. O Nietzsche tinha, por exemplo, no Zaratustra, em outros livros, uma escrita poética, artística, estética, cheia de metáforas. E às vezes não, às vezes ele era mais incisivo mesmo, um comentarista. Por exemplo, no Anticristo. E em vários outros livros. Um pouco mais técnico, mais simples. Ou mais poético. Mas a escrita do Deleuze e Guattari realmente é uma escrita difícil, tida como hermética, e as traduções não ajudam, pelo contrário, muitas vezes até atrapalham. Porque é uma escrita estilística, não é uma escrita técnica como é a do livro Lógica do Sentido. Então, para se aprofundar no Corpo Sem Órgãos, tem este material básico. Para acabar com o julgamento de Deus, a série do Lógica do Sentido, o Antiédipo e o Mil Platôs. São escritas, o Antiédipo e o Mil Platôs e o Para Acabar com o Julgamento de Deus são escritas difíceis mesmo. Mas o entendimento disto, que é um conceito, mas mais do que um conceito é também uma prática, uma vivência, uma experiência, corpo sem órgãos. Praticar corpo sem órgãos é fabricar, criar corpo sem órgãos, é experimentar, é viver, vivenciar corpo sem órgãos. É também uma forma de dificuldade no sentido da prática. Então, a partir do momento em que você tem algum entendimento intelectual sobre o assunto, mesmo teórico, através desses sistemas, isso não basta. Você vai precisar criar na sua própria vida o corpo sem órgãos. E é aí que está a grande dificuldade.
porque através desses textos todos você traz para si uma síntese. Corpo sem órgãos é o campo de imanência do desejo. Corpo sem órgãos é desejar intensivamente, por exemplo. Né? Tipos de corpos sem órgãos. Acha-se muito na arte, em tudo que não cria um organismo organizado para o funcional. Os masoquistas, segundo Deleuze e Guattari, que prestam grandes homenagens, assim como os drogados e os seres libertários, a Spinoza, a ética do Spinoza, que também é um outro texto fantástico e dificílimo, que complementa o corpo, todo o estudo do corpo sem órgãos. A partir do momento que você frui isso, como é que você vai criar na sua vida? Porque o corpo sem órgãos, repito, é uma prática, mais do que um conceito, é uma prática. Mas, e isso sou eu que digo, ele demanda um grande esforço de nós. Logicamente, eu estou falando de toda uma concepção que vem de finais do século XX. Hoje, agora, no século XXI, será que nós temos a capacidade de abdicarmos das nossas recompensas cotidianas para praticar corpo sem órgãos? Porque é esta a grande questão. É esta a grande dificuldade da prática, depois do entendimento do que é desejar intensivamente, do que é intensificar o desejo, do que é intensificar a potência. É filosófico, é teórico, está em Nietzsche, Deleuze, está no próprio Arthur, em Spinoza, mas e na vida prática? É aí que está a dificuldade, porque o corpo sem órgãos é uma forma de fuga, não de escapismo, é uma linha de fuga, é uma linha de defesa, é uma linha de coragem, de liberdade, mas é uma linha de resistência contra tudo aquilo que captura nosso desejo e nos captura a todo momento. É aí que está a dificuldade. Quando nós falamos em campo de imanência, em desejar intensivamente, isso já é uma resistência. Isso já é uma linha de fuga, já é uma linha de defesa. Eu não vou me alongar porque eu tenho toda uma programação de cursos e dou aulas também sobre isso. O objetivo deste vídeo foi justamente tratar da dificuldade. Existe uma dificuldade textual e quem ensina geralmente essas coisas fica num blá 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 e não cria uma metodologia de estudo, de leitura mesmo, de estudo. E depois a grande dificuldade além disso é praticar e criar corpo sem órgãos na sua própria vida. Às vezes nós fazemos inconscientemente também, sem a grande necessidade de saber que estaria fazendo corpo sem órgãos. Entendeu? O que vale é este desejo correndo solto, mais livre possível. Engraçado, isso me lembra Spinoza. Desejo é liberdade. Liberdade e desejo é a essência do ser humano, né? Um desejo imanente. Não é platônico e não é hedonista. Por isso que eu falei das nossas recompensas e de abdicá-las. Recompensas materiais, prestígios e prazeres que visam suprir uma falta neste espaço onde nós estaríamos rebaixados. E tem toda uma concepção filosófica tradicional que também eu ensino em vários cursos da história da filosofia do desejo, por exemplo, até culminar no corpo sem órgãos, que, repito, é desejar intensivamente. E dentro do campo de imanência, como uma forma de resistência contra tudo aquilo que captura nosso desejo e nos captura. Então eu fico por aqui, mas isso foi apenas um desejo meu em relação a este ponto introdutório particular a respeito do corpo sem órgãos. A dificuldade textual, que depende de cada um, depende do brio de cada um, até quanto você tem um brio para esmiuçar aquele texto e absorver ele ao máximo,
até o ponto de muitas vezes você decorar ele e ele tá não orgânico no seu corpo, mas em fluxo no seu corpo, sem órgãos, e depois praticar. Até porque estes textos todos que eu citei, o Lógica do Sentido é mais teórico, mas os outros são... O Antiédipo também é bastante analítico e teórico. Mas tem uma estilística, assim como a transmissão radiofônica do Artaud para acabar com o julgamento de Deus e o Platão como criar para si um corpo sem órgãos, são textos que não são simplesmente teóricos, são textos experimentais, que ouvem, que escutam, que observam mais do que interpretam. São textos experimentais. Corpo sem órgãos é uma vivência, uma prática de resistência e de experimentação. Vamos ver como fica meu canal do YouTube e se eu voltarei a esses temas, pelo menos em vídeos. Mas tenho dado cursos e aulas a respeito. Isso é tudo por enquanto.